Olá, turma! Sejam todos bem-vindos ao nosso componente Criação e Comunicação Publicitária. E ó, tem uma música, já os elementos sonoros acontecendo aqui na nossa aula, porque a gente vai falar sobre leitura de imagem, vamos falar sobre leitura do campo visual e sonoro na comunicação e criação publicitária. Eu sou o professor Jocélio, estarei aqui com vocês e não estou sozinho, estou com ele, nosso querido professor Mauro. Olha, professor Jocélio, como sempre, é um prazer estar aqui com você nessa aula maravilhosa de criação e comunicação publicitária e com este fundo, nossa, com este fundo, olha... Vê que nós estamos aí num universo paralelo aí, né? Nossa, Diferente. Outro ambiente. Na verdade, o fundo musical e esse fundo aqui que compõe todo um cenário, um ambiente, cria uma atmosfera única para este momento. Muito obrigado por esse convite. Estarei aqui sempre que convidado. Eu que agradeço, professor. E olha só, na nossa tela nós temos aí, então, criação e comunicação publicitária é o nosso componente, né, do aprofundamento, hashtag se liga na mídia, da unidade curricular 1, tá na mídia, tá no mundo, tá certo? Por isso que a gente tem aqui esse ambiente diferenciado, nós temos aí os elementos sonoros e os elementos visuais acontecendo na prática aqui na nossa aula, tá certo, pessoal? E a gente sempre tem uma mensagem de seja bem-vindo, olha só na tela aí para vocês. A pessoa que tem o hábito da arte, que se entrosa bem com a arte, é contaminada por ela. Não se sente isolada em nenhum lugar do mundo. O que você acha aí, professor? Nossa, a pessoa que tem o hábito da arte... porque acho que tem algumas formas de se comunicar que elas extrapolam a língua, extrapolam até algumas divergências culturais, elas simplesmente são percebidas, né? Então, aqui tem o hábito de produzir arte, de perceber a arte, de fruir, de curtir, né? Sentir a arte. Eu acho que em qualquer lugar do mundo tem um espacinho onde ela vai se sentir um pouquinho mais à vontade. Então, eu acho que é por aí mesmo, né? Então, quando você entra em contato com uma canção, acho que tem coisas que extrapolam até o universal, né? Maravilhoso isso. Gostei. É verdade, professor Mauro sempre aqui filosofando conosco, né? Trazendo a sua linha de pensamento, a subjetividade maravilhosa, embargada aí pelo seu conhecimento acadêmico. Por quê, gente? Porque a gente realmente vai falar disso, vai falar sobre as nossas impressões. Hoje nós vamos fazer algumas leituras. Sempre puxando um pouquinho mais hoje para o nosso momento acadêmico, tá? E por isso nós temos as nossas habilidades na tela para vocês. Sim. Então, a nossa habilidade de hoje é participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens artísticas, corporais e verbais, levando em conta suas formas e seus funcionamentos, para produzir sentidos em diferentes contextos, tá? Também temos a habilidade de identificar e selecionar e processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais, que está alinhada com o nosso objetivo, pesquisar e analisar sobre a comunicação visual em diferentes linguagens, imagens, vídeos, músicas, danças, enfim, como o professor trouxe aqui pra gente, tá certo? Então, esse é o nosso foco, já fizemos as devidas apresentações, agora a gente tem um momento do que é necessário para essa aula acontecer. Além da nossa, essência, nossa subjetividade, nosso conhecimento acadêmico, precisamos aí do lápis ou a caneta, do nosso diário de bordo, do caderno de vocês estudantes e os aparelhos tecnológicos que nós citamos ali no nosso objetivo. Olha só, celulares, tablets, notebooks, entre outros, né, para que a nossa aula número 6 aconteça. Lembrando sempre que depende muito da sua realidade escolar, né, da comunidade, o que você tem de recurso. Pode ser o laboratório de informática, pode ser a biblioteca, pode ser o seu caderno de desenho. Você vai explorar realmente o que você tiver de materiais aí e possibilidades, tá certo, gente? Também lembrando, sempre o nosso eixo estruturante, que é a investigação científica, nada impede que o processo criativo, empreendedorismo, mediação e intervenção sociocultural, eles aconteçam. Lembrem sempre que a gente tem aí os elementos visuais para identificar durante a nossa aula e no material de vocês, tá certo? Pro Mauro, me diga, o que você pensa quando você fala aí de leitura de imagem? Leitura de imagem?
Nossa, eu já começo claro, estou numa aula de artes, que envolvem artes, né? Já começo a pensar em pinturas. Olha, tem um Van Gogh aqui atrás, né? Sim, temos um Van Gogh aqui atrás. Hoje nós temos várias obras aí de Van Gogh ao longo da nossa aula. Nossa, vou adorar, não, vou curtir. Então, quando eu penso assim, é que assim, eu sou do campo das linguagens, né? Sim. Nós somos das linguagens. Então, uma vez um professor, eu lembro isso foi no fundamental, né? Porque eu olhava aquele quadro e a pergunta era, interprete a imagem. E eu fiquei assim mesmo, como é que eu vou interpretar a imagem? Não, faz primeiro essa pergunta, o que você está vendo aí? Então, toda vez que alguém fala para mim de leitura de imagem, interpretar a imagem, eu penso, peraí, o que eu estou olhando, né? O que eu estou vendo, o que eu estou percebendo? No caso, as cores, aqui as formas, sei lá, uma casa. Então, e a partir daí, eu tento extrair alguma informação. Sempre que eu penso em imagem, essa pergunta que você me fez, eu penso naquele meu professor lá dos anos iniciais, ele pensa, olha, o que você está percebendo de primeiro momento? E a partir daí, eu tento construir alguma informação, inferir, fazer conexões. Não sei se eu fui muito longe. Exatamente, Pro. A gente viu aí na aula anterior, até no nosso PPT, olha só, pesquisamos e refletimos sobre leituras de imagens por meio de processo acadêmico e subjetivo, né? Que nós temos duas formas de leitura. Nós temos uma leitura mais acadêmica e nós temos uma leitura subjetiva. Essa que você colocou agora pra gente é a nossa leitura subjetiva. É como eu enxergo o mundo, né? Quando eu tenho uma obra de arte, independente de qual ela seja, ela tem uma narrativa. Essa narrativa, ela pode ser muito simples ou um pouco mais complexa, né? Então, por exemplo, nessa imagem que nós temos aqui ao fundo, o que a gente começa a enxergar? Então, é o que você está vendo, é o que você está observando. Nós temos uma casa aqui ao fundo. Temos uma vegetação, o céu. Tem mais casas aqui, né? Tem mais casinhas aqui. Sim, olha só. Aqui, aqui, ó, umas casinhas aqui e tal. Muito bem. Essa é a nossa leitura. Verde. Essa é a nossa leitura subjetiva. Certo. A gente está percebendo a narrativa que existe dentro dessa obra, certo? E tem aí agora os momentos que a gente vai começar a analisar de forma mais acadêmica, mais direcionada com aquelas regras da arte, né? Os cânones, aquele conhecimento mesmo da área de artística. Então é nesse momento que eu, por exemplo, eu penso, seria um Van Gogh e já começaria a enquadrá-lo numa escola estética. Por exemplo, olha, se falo de Van Gogh, já começa a falar de expressionismo, por exemplo. Exatamente. Aí é o acadêmico mais objetivo. Exatamente. Entendi. Porque aí você tem o quê? Os movimentos, você tem aquelas regras que vão enquadrando, né? Vão direcionando o teu olhar para aquele estilo. Claro que a gente tem também a arte contemporânea que ela vai quebrar esses paradigmas, certo. Vai começar a questionar. Então, mas ao mesmo tempo que ela tem essa possibilidade de quebrar esses paradigmas, ela já vai se encaixando dentro da arte contemporânea, do que está acontecendo hoje em dia, né? Então, eu fiz essa pergunta para o Promauro porque já faz um link com a nossa pergunta norteadora aí, ó. Você conhece a leitura formal de imagens? Então, é o primeiro questionamento que a gente vai fazer, como que a gente observa as imagens, como eu começo a fazer a leitura um pouco mais formal, pensando na técnica, né? E em outro momento, na próxima aula, nós vamos falar um pouco dessa leitura subjetiva. Mas também ela acontece naturalmente, gente, quando a gente está observando de forma acadêmica. Não tem como desligar uma da outra, tá? Então, a gente tem automaticamente as nossas impressões subjetivas dentro do quê? Do conhecimento acadêmico. Claro que quando você está fazendo uma leitura acadêmica, você busca referências, né? Você vai pesquisar o movimento. Será que o que eu estou dizendo é coerente com tal regra, com qual possibilidade, né? Então, a gente busca nossas referências. Aí a investigação científica acontecendo. Porém, no subjetivo, ele também nos dá as ferramentas para que a gente encontre esse conhecimento dentro do nosso saber. Eu posso dizer, então, tentar fazer uma síntese. Posso estar errado, me corrija. Fique à vontade. A gente parte, então, dessa leitura subjetiva para ir para uma leitura mais objetiva e acadêmica. Então, é isso. Olha, eu estou vendo, por exemplo, uma mulher com uma roupa preta e uma perspectiva atrás. E aí eu vou atrás e descubro que é a Mona Lisa e Renascimento. Ou seja, parto do subjetivo para o mais objetivo. É exatamente isso, só que automaticamente você acabou de fazer uma leitura de imagem
é acadêmica. Por quê? Porque você mostrou o que você estava vendo. Então, Entendi. quando você identifica os símbolos, as imagens, você já está fazendo uma descrição da obra. Entendi. Então, você já consegue fazer essa descrição. Agora, quando você interpreta, vai para o subjetivo. É uma moça de frente, como você disse, a Mona Lisa, né? E ao fundo eu tenho algumas paisagens, o céu, algumas montanhas. Certo. Isso já é uma leitura aí acadêmica. Você já está fazendo uma leitura formal. Agora, o que você interpreta pela vestimenta, pelas cores... Ela tá triste. Ela está a mulher alegre. triste. O que você sente ao observar já começa a ser subjetivo. Peguei. Então, ou seja, se eu vejo a imagem, eu sinto algo, essa sensação vai ligar ao subjetivo. Quando eu começo a analisar o objetivo. Exatamente. Perfeito, obrigado. Pro Mauro sempre trazendo aí muitas contribuições para a nossa aula. Tem muitas dúvidas que eu tenho e vou tirando, é isso aí. Vamos nos ajudando, Pro. Vamos lá, então. Olha só, e aí nós temos um pouquinho da síntese do que nós veremos hoje na nossa aula. Você conhece a leitura formal de imagens? Então, a nossa pergunta norteadora. Destaca-se apenas o aspecto formal de uma imagem, utilizando-se da semiótica para identificar ou acompanhar a leitura, bem como apontar e detalhar os elementos que a constituem. Olha só, vamos apontar e detalhar os elementos que constroem a obra de arte, gente. Exatamente isso que nós falamos agora. A gente começa a descrever o que a gente observa, o que a gente enxerga e o que a gente consegue perceber com relação às técnicas, tá? E para exercitar, vamos fazer algumas análises aqui de algumas imagens. Teremos uma seleção aí de Van Gogh. Olha só na tela para vocês. Então, nós temos essa imagem maravilhosa, né? E aí nós temos já algumas perguntas norteadoras para a gente exercitar a nossa sala de aula invertida. Então, vocês podem buscar algumas imagens, como o professor trouxe essas, né? Que são as que têm os direitos autorais aí liberados, só que vocês podem diversificar, buscar outras bem diferentes, tá? Então, fiquem à vontade para fazer esse trabalho de curadoria, de seleção. E aí você começa a se questionar. O que você enxerga? Pro Mauro, por exemplo, você sabe que é o Van Gogh, mas o que você enxerga? Como você descreveria essa imagem? Eu percebo um homem de meia idade. Certo. Com uma barba ruiva. Sim. Cabelos já com entradas, por isso eu percebi a meia idade, né? Com umas entradas, cabelo penteado para trás. Um casaco e uma blusa branca, né? E o rosto dele um pouquinho avermelhado, talvez com vergonha de alguma coisa, mas tá assim, avermelhadinho assim, né? Talvez resquícios da barba vermelha dele. E a orelha dele tá protuberante, né? Está bem à mostra aí, quase que destaque, né? Um destaque pro rosto dele. Professor Mauro, o senhor tem que dar aula aqui de arte pro Proxo, Célio. Foi maravilhosa a sua descrição. Exatamente. Então, pro Mauro já fez aí a sua descrição acadêmica. Vejam que ele começou a partir para o subjetivo. Ele falou, eu acho que ele pode estar ali, né, meio que com vergonha pela cor. Isso já é uma questão mais interpretativa, porque ele poderia estar, alguém pode observar essa obra e falar, ele estava meio resfriado, com frio. É verdade, né? E com vergonha, não sei. Então, as pessoas podem começar a imaginar. Mas essa linha de raciocínio que o Pro Mauro trouxe é excelente. Eu já comecei a viajar agora, porque como eu vi ele de casaco e você falou do frio, pode ser, né? Ficou resfriado, espirrou, né? E o vermelho, tal, então, segurando o espirro. Já partindo para o subjetivo. Mas o que o professor trouxe ali, o quê? Ele fez uma leitura formal. Ele descreveu exatamente o que ele viu, né? E aí a gente tem os nossos questionamentos. Olha só. Quais elementos compõem a imagem? Exatamente isso que o Pro Mauro trouxe agora. Ele descreveu a imagem. Aí nós temos, essa imagem é 2D ou 3D? Ela tem largura e comprimento, né? Ou ela tem largura, comprimento e profundidade, né? Então ela tem 2 planos ou 3 planos. Aí a gente já começa a analisar, né? Sempre quando se trata de uma imagem no plano pictórico, que é uma pintura em desenho, a gente sempre está no plano 2D. Mesmo que ele tenha um efeito 3D, ele pode sugerir a tridimensionalidade acontecendo, né? Como acontece nessa tela, olha só. Ele sugere que tem um espaço ao fundo, né? A gente percebe que o Van Gogh está à frente e no fundo nós temos aí um segundo plano. Ele vai sugerir a tridimensionalidade, mas ele fica aí no campo do 2D, da largura e comprimento, tá certo? E a pergunta que a gente fez na aula anterior, é um retrato ou autorretrato? Pro Mauro, você saberia me dizer se é um retrato ou um autorretrato? Olha,
Eu sei por informação, é um autorretrato, porque é o Van Gogh pintando a si próprio, né? Então é um autorretrato. Exatamente. Nós falamos na aula anterior, né, que o quê? Autorretrato é sempre quando o artista ele vai se retratar de alguma forma, seja realista, surrealista, impressionista, expressionista, independente da técnica que ele utilizar. Então, quando o artista ele se mostra, né, ele se enxerga dentro de uma obra, sempre é autorretrato. Qualquer outra informação é retrato. Por quê? É uma paisagem como essa, é um recorte de uma paisagem, é um recorte de alguém, um retrato de outra pessoa. Levantando a perguntar, aluno perguntando. Fique à vontade. Mesmo que o artista não esteja no primeiro plano, por exemplo, eu estou pintando alguma paisagem, igual essa no fundo, e lá no fundo tem o Van Gogh pintado lá pelo Van Gogh. Mas lá no fundo, mesmo que ele não esteja no primeiro plano, ainda é um autorretrato? Não, aí a gente já começa a usar o retrato, porque ele está retratando o que ele está vendo. Ele não está colocando como protagonista ali da imagem. Certo. Então existe toda uma composição, né? Ele está fazendo um registro do que ele está enxergando naquele momento. Ótimo. Pode ser que ele trabalhe com a questão surrealista. Então, dependendo da análise, até a gente pode encaixar, principalmente Frida. Frida sempre está se retratando imersa dentro da paisagem, de todo o contexto ali da obra. Então, ela acaba se retratando, né, faz um autorretrato e ela foge um pouco dessa regra. Mas depende muito da análise. Foi uma boa pergunta, professor Mauro. Muito obrigado. Então, a gente tem essas possibilidades, essas vertentes. A arte, ela tem essa tendência mesmo a questionar, né, as regras. Não existe... A gente, até os professores de arte vão talvez concordar aí com o professor, essa é a minha visão, né? A gente tem essas caixinhas, esses estilos, esses movimentos consagrados aí, mas a gente sempre tem um momento de cada artista que ele parte para outro viés. Ele quebra os seus próprios paradigmas. Tipo, desconstruir alguma ideia, né? Mas é legal que eu acho que na arte o cara, para desconstruir a ideia, ele tem que entender como é que funciona, não é assim, eu vou jogar tudo fora. Não, tem que ter uma organização, né? Exatamente, Pro Mauro. Vamos lá para a nossa segunda obra, então temos mais uma... Adoro essa pintura. Mas gosta, Pro? Muito bom, muito bacana. É linda, né? Eu também gosto. Então agora nós temos vou entendê-la, não só gostar, agora eu vou entender essa obra agora. Vamos entender, vamos começar a fazer uma análise. Então nós temos aí mais uma leitura formal de imagem, né? Nós temos aí os girassóis do Van Gogh. E aí, é uma imagem figurativa ou abstrata? Nós vimos aí na aula passada um pouquinho do conceito de figurativo, um pouquinho do conceito de abstrato, né? Figurativo, a gente tem aí a identificação dos símbolos. No abstrato, a gente apresenta algumas informações. Então, o que seria para você, Pro Mauro, por exemplo? Eu vejo, mas como eu sei que são girassóis, eu vejo girassóis, para mim é figurativo, não chega a ser abstrato. Estou certo? Exatamente. Olha só a nossa segunda pergunta. Identifico ou não identifico? Quando eu identifico a obra, gente, ela é figurativa. Quando a gente identifica os símbolos, né, a gente consegue descrever facilmente, né, tem uma relação com a realidade, com os signos que a gente já tem estabelecidos dentro da sociedade, ela se torna figurativa. Agora, quando eu apresento, eu tenho uma obra, eu não consigo entender. Pode ser que aquela obra o título dela seja A Flor, né? Ou Noite Estrelada. Só que eu não consigo identificar a Noite Estrelada, eu não consigo entender, né, como é que o artista apresenta essa obra. Ela parte aí para o campo abstrato. Então, eu estou apresentando um novo formato para aquele conceito já estabelecido na nossa sociedade, para aquele símbolo. Continuando a nossa análise, nós temos aí a segunda pergunta, que é o quê? Tem uma narrativa ou não há narrativa? Ele conta uma história, nem que seja simples, que nós falamos na aula passada, ou ele não tem nenhuma história, a gente não consegue identificar. O que você acha, Pro Mauro? Eu acho que não, eu só vejo girassóis, eu não vejo uma narrativa sendo desenvolvida aí mesmo, por mais breve que seja, né? São só os girassóis. Então, acho que não há narrativa. Será que não existe? Olha, onde estão essas obras? Embora os girassóis estejam murchando, talvez tenha uma história sendo contada, os girassóis murchando, estando em decomposição, tem isso? Na verdade, aí que parte para o subjetivo. Mas olha só, nós temos girassóis, né? Certo. Estão dentro de um vaso, estão sobre a mesa, dentro de um espaço. Então a gente começa a surgir uma narrativa muito simples. Não entendi. tem um começo, meio e fim, né? A gente não tem uma história, mas a gente tem uma narrativa bem simples. É o quê? É o que a gente está enxergando, né?
É que eu tô indo para outros caminhos. Quando eu sou língua portuguesa, literatura, quando eu penso em narrativa, eu fiz uma narrativa começo, Completa. meio, fim, personagens, narradores. Então, beleza, entendi, peguei a ideia. Tem uma história, nem que seja ali, é muito simples, muito sutil, né? Eu conto uma história, eu consigo identificar que é o quê? Se eu for descrever esse quadro para alguém, eu vou falar, olha, se trata de um quadro com girassóis que está sobre uma mesa amarela, né? Dentro de um espaço. Esse espaço eu não sei identificar se é fechado ou aberto, mas existe uma pequena narrativa aí dentro dessa história. Agora, quando eu vou para o campo abstrato, eu não consigo desenvolver essa narrativa sem um processo de pesquisa, sem eu entender o processo criativo do artista, né? Ela existe, ela não é que ela não existe essa narrativa. Existe uma narrativa dentro do todo o processo de pesquisa do artista, porém, eu, né, como público, como espectador, talvez não consiga perceber rapidamente esse processo. Tipo um Pollock, por exemplo. Exato. Boa, excelente obra. Ó, fica aí a dica para vocês, de artista, para vocês pesquisarem, tá? E é um retrato ou autorretrato, Provo? Aí não, é um retrato. É um retrato, né? É um retrato. Não tem aí nenhum personagem, né, humano. A gente começa a identificar que está se tratando do outro, né? Temos aí mais uma imagem. A gente vai tentar ser um pouquinho mais rápido por conta do nosso tempo, mas olha só. Tem regras rígidas, gente? Ou é uma linguagem mais informal? Então, ele tem uma preocupação em parecer com o realismo, né? Uma representação fiel da realidade, né? Ou não? Tá bem informal. Essa pergunta, a gente tem aí uma dualidade. Por quê? Porque a gente tem uma preocupação com a realidade, né? A gente percebe que Van Gogh está tentando representar um espaço que está associado ao figurativo, ao que existe dentro do nosso universo, porém ele também trabalha muito a sua própria técnica, as cores, a perspectiva, né? A aplicação de luz e sombra, ela é diferenciada, ela está representando ali o que ele tem na realidade, porém ele brinca com as cores, né? Então ele traz sim uma regra, ele busca sim um conceito figurativo, ele traz a perspectiva acontecendo, né? Mas ele tem aí a sua característica embutida dentro da obra, tá certo? Então é legal que a gente comece a fazer essas análises, né? A aplicação de luz e sombra, qual é o tema da obra? Qual seria o tema que você colocaria aí para esta obra, né? E tem uma linguagem mais conservadora, clássica, ou inovadora, né? Então a gente tem que sempre investigar, buscar as referências para que a gente comece a compreender. Naquele primeiro momento, nas duas primeiras obras, a gente conseguiu identificar, né, através da nossa descrição. Legal, bacana. Agora a gente chega no momento de buscar essas referências, tá certo? Certíssimo. Bom, chegamos ao momento do quê? Do nosso protagonismo juvenil. Olha só aí com vocês, pessoal. Nós temos aí possibilidades de leitura nas redes. E a gente vai falar um pouquinho sobre a linguagem da fotografia. Hoje em dia nós temos a gente vive imerso, né, nas redes sociais, os anúncios, a propaganda, trabalhando com o quê? Com fotografia. Então, nós faremos leitura de imagens através dessa linguagem. Então, ó, a fotografia, embora permita muitas interpretações, a fotografia é uma criação de uma visão para interpretar a realidade. Para o fotógrafo, fotografar transcende a cópia fiel ou a reprodução exata da realidade para se tornar uma forma de contar uma história. O ato fotográfico em si pode parecer um processo simples de registrar um momento, mas não é. Você concorda com isso, Pro Mauro? Você acha que fotografar é só ir lá, tirar a foto e eu não preciso me preocupar com nada, com a estética? Luz, sombra, não, de maneira alguma. Eu acho que fotografar... Não, é igual, vou dizer assim, comer. Você pode ir lá e comer, matar a fome. Mas se você quer fazer uma refeição, se alimentar direito, né? Viver a experiência de um prato especial, aí você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Então, eu acho que você pode chegar nesse momento e fotografar, mas vou fotografar um determinado aspecto. Aí tem que pensar em luz, sombra, uma história sendo desenvolvida, tem tudo isso, não? Exatamente. Para ilustrar tudo isso que o Pro Mauro trouxe, temos um vídeo aí agora para vocês. Maravilha. A fotografia tem uma origem muito curiosa. É dito por aí que foi criada por Louis-Jacques Mandet Daguerre em 1839, quando o governo francês anunciou para o mundo a daguerreotipia, um processo químico que conseguia gravar uma imagem só com luz, de maneira permanente numa chapa de metal. Não existiam filmes como esse aqui no início.
Foto é uma palavra de origem grega que significa luz e grafia significa escrita. Ou seja, fotografia é a escrita de luz. O termo fotografia foi atribuído à invenção de Hercule Florence, que vivia aqui no Brasil. Assim como muitos outros, ele também inventou um processo fotográfico, mas Florence estava no meio do mato em Campinas e naturalmente foi engolido por Daguerre, que além de estar em Paris, que era o centro econômico e artístico do mundo, era um grande empreendedor e soube muito bem vender a sua invenção. Consegue imaginar o que aconteceu com a Europa e depois com o mundo? A invenção foi anunciada oficialmente pela Academia de Belas Artes e de Ciências de Paris e não se sabia muito bem como categorizar a fotografia. E até hoje isso é uma discussão. Fotografia é ou não uma forma autêntica de expressão artística se o que faz grande parte do processo é a câmera? O que um pintor faz em dias, um fotógrafo passou a fazer em segundos. Ou será que é uma ciência que exigia do fotógrafo ter algum conhecimento de física para fotografar ou de química para revelar suas imagens no laboratório? O poeta Charles Baudelaire, não muito contente com o surgimento da fotografia, nos escreveu: um Deus vingador acolheu as súplicas desta multidão. Daguerre foi seu Messias, e então ela diz a si mesma: visto que a fotografia nos dá todas as garantias desejáveis dessa exatidão, eles acreditam nisso, os insensatos. A arte é fotografia. A partir desse momento, a sociedade imunda lançou-se como Narciso, na contemplação de sua imagem trivial no metal, daguerreótipo. Uma loucura, um fanatismo extraordinário apoderou-se de todos esses novos adoradores do sol. Daí, o mundo passou a ser outro. A fotografia retratava as coisas de maneira muito mais fiel e realista do que qualquer pintor. E em muito menos tempo. Por um lado, enquanto pintores ficaram com muito medo de perder o seu trabalho, por outro, fotógrafos queriam mostrar que Baudelaire estava errado. Alfred Stieglitz, preocupado com isso, ajudou a fundar um movimento chamado pictorialismo, tentando trazer para a fotografia o tal status de arte que ela precisava. Ele passou a manipular os negativos, manipular a imagem já revelada no papel, brincar com o foco, com a composição, até que ela deixasse de ser um mero clique que qualquer um fazia. Ainda que Stieglitz estivesse buscando responder com muita força às críticas que existem até hoje, Baudelaire não estava tão errado assim. A fotografia, para mim, é particularmente a minha forma de expressão artística. Mas se não entendermos como ela funciona, realmente nos tornamos meros adoradores do sol. E como diz Wilhelm Flusser, a filosofia da fotografia é a única revolução ainda possível, porque vivemos em um mundo de imagens fotográficas. Se não a entendermos, seremos manipulados por elas. Muito bem, então com essa fala, esse vídeo maravilhoso, a gente chega no momento do quê? Da nossa atividade. Nós vamos começar a desenvolver aí o nosso processo de pesquisa e o protagonismo juvenil. Olha na tela para vocês. Desenvolva uma pesquisa e realize a leitura formal de imagens de diferentes anúncios publicitários. O que você vê e ouve? Que elementos formais, visuais e sonoros compõem os anúncios? Que cores, formas e sons predominam? O que o anúncio está vendendo? Quais figuras aparecem mais à frente na imagem? Quais aparecem ao fundo? São algumas perguntas norteadoras. Não esqueçam que tem sempre o box para indicar aí alguma leitura complementar, ampliar um pouco mais os seus conhecimentos. Então nós temos a leitura de algumas reflexões sobre leitura de imagens e leitura de imagens do Almeida Júnior, tá certo? E o que aprendemos hoje? Pesquisamos e refletimos sobre a leitura formal de imagens em diversas linguagens artísticas. E o que vem por aí? Leitura interpretativa simbólica de imagem. Então aquela leitura subjetiva. Para você
você, aluno, estudante que está desenvolvendo sua pesquisa sozinho, a gente tem aquele momento, os estudantes podem pesquisar e realizar leituras formais de anúncios veiculados nas redes sociais, pensando na leitura crítica do mundo e responder as perguntas norteadoras da aula. Assista vídeos, faça leitura de imagens, perceba aí o marketing publicitário nas redes sociais e marque o professor. Tá certo, gente? Não se esqueçam, então. Muito obrigado pro Mauro. Agradeço eu. Muito obrigado. Obrigado vocês. Não se esqueçam de avaliar a nossa aula e até a próxima. Tchau, tchau.